Dia, minha filha, por favor. A voz de Dona Amélia era um sussurro rouco, quebrado pela angústia, enquanto seus dedos enrugados, nodosos pela artrite, tentavam se agarrar com uma força que ela não tinha mais ao batente da porta de madeira escura da casa que ajudou a construir com seu falecido marido. O choro era convulsivo, o rosto um mapa de dor profunda, onde cada ruga parecia aprofundar-se com o desespero absoluto daquele momento. Ela apertava contra o peito o pequeno Pipoca, seu cachorro fiel de pelos cor de caramelo, um animalzinho que tremia tanto quanto a dona, os olhos escuros e redondos fixos na figura ameaçadora na porta. Marta, a nora, estava com o rosto transformado pela raiva, uma máscara fria de desprezo absoluto. Fora daqui, ela gritou, a voz estridente e metálica, e com um empurrão violento e covarde, ela jogou a idosa para fora, desequilibrando-a. Sua velha inútil! Já aguentamos você por tempo demais. Pegue suas tranqueiras e suma da minha frente. As palavras saíam como veneno. Amélia tropeçou no degrau de pedra, o corpo frágil de 80 anos quase desabando sobre as duas malas velhas de papelão, amarradas com barbante, que já estavam jogadas de qualquer jeito na calçada de pedra irregular. O casaco bege de malha pesada, puído nos cotovelos, e com botões faltando, era tudo o que ela tinha contra o vento frio que anunciava a noite que caía. A porta bateu com um som seco, final, um som de fim de mundo, de ponto final. O barulho da tranca sendo girada por dentro foi mais alto que o soluço engasgado de Amélia. Ela estava na rua, sozinha, com seu cachorro, sem ter para onde ir, expulsa da casa que foi seu lar. O que pode levar uma família, o que pode levar um filho, a cometer tamanha crueldade? E onde estava Ricardo? O filho que Amélia criou com tanto amor. O menino que ela literalmente salvou do abandono e da morte. Esta é uma história de partir o coração. Uma história sobre a ingratidão mais profunda e sobre os caminhos misteriosos do destino. Mas é também uma história sobre esperança e sobre a justiça divina, que pode tardar, mas nunca falha. Se você ama sua família, se você acredita que o bem sempre vence o mal e que a lei do retorno é implacável, deixe seu like agora mesmo. Se inscreva neste canal para não perder um só capítulo do que aconteceu com Dona Amélia. Pois o que está por vir vai te surpreender. Para entender como essa mulher, que dedicou a vida inteira ao filho, terminou jogada na sarjeta pela própria nora, precisamos voltar 50 anos no tempo, para a poeirenta e esquecida Vila Esperança do ano de 1970. Naquele tempo, Vila Esperança era apenas um amontoado de casas simples, com ruas de terra batida que viravam um lamaçal intransitável na chuva e levantavam uma poeira vermelha nos dias de sol. A vida era ditada pelo apito agudo da velha fábrica de tecidos no início da manhã e pelo sino da igreja matriz chamando para a missa das 6. 1970 era um ano de dificuldades imensas, onde a eletricidade ainda falhava constantemente, mergulhando a cidade na escuridão, e ter um telefone em casa era um luxo reservado ao prefeito e ao dono da fábrica. As notícias do mundo chegavam com atraso, pelo rádio a pilha, e as promessas dos políticos demoravam décadas para cruzar a serra. Era um lugar onde a palavra de um homem valia mais que qualquer documento assinado em cartório. E a honra de uma família era seu bem mais precioso, defendido com unhas e dentes. As mulheres cuidavam da casa, dos filhos, plantavam no quintal. Os homens saíam antes do sol nascer para o trabalho braçal, fosse na roça, cortando cana ou na construção civil, erguendo as poucas casas novas da cidade. A comunidade era pequena, todos se conheciam pelo nome, e os segredos raramente ficavam escondidos por muito tempo. Mas alguns, os mais pesados, os mais vergonhosos,
eram enterrados sob o peso do medo e da conveniência social. Foi nesse cenário de simplicidade extrema e de dureza cotidiana que a história de Amélia começou a ser escrita, muito, muito antes da tragédia que acabamos de presenciar na porta daquela casa. Amélia era, então, uma jovem de 25 anos, filha única do senhor Afonso, o proprietário da pequena mercearia Secos e Molhados Esperança, o coração comercial da vila. Ela não era uma beleza estonteante de cinema, daquelas que viram pescoços, mas tinha um brilho constante nos olhos e uma bondade genuína que parecia iluminar o ambiente empoeirado da venda. Trabalhava de sol a sol atrás do balcão de madeira escura, pesando feijão e arroz em sacos de papel, cortando fumo de rolo com uma precisão impressionante e anotando as compras na famosa caderneta de capa preta. Amélia tinha o coração mole, uma falha, segundo o pai. Ela não sabia dizer não. Muitas vezes via a dificuldade estampada nos olhos de uma mãe com muitos filhos, que contava as moedas na mão e mandava embrulhar o arroz e o fubá, dizendo baixinho: "Pague quando puder, dona Clara", mesmo sabendo que esse dia talvez nunca chegasse. Seu Afonso, um homem prático e endurecido pela vida, brigava. Dizia que ela ia levar a família à falência, que caridade não enche barriga. Mas Amélia apenas sorria com tristeza e dizia que Deus proveria, que não se pode dormir sabendo que uma criança passa fome. Foi nesse mesmo balcão, entre sacos de farinha e latas de banha, que ela conheceu Roberto. Ele era um pedreiro de mãos calosas como pedra, ombros largos do esforço e um sorriso tímido, que apareceu um dia para comprar um maço de cigarros de palha e saiu de lá completamente apaixonado pela moça que lhe sorriu e perguntou sobre seu dia. Roberto era um homem justo, de pouquíssimas palavras, mas de ações firmes e caráter inabalável. O namoro foi rápido, cortejado à moda antiga, com visitas na sala de estar, sob o olhar atento de seu Afonso. O pai de Amélia, apesar de resmungão, viu em Roberto a honestidade e a disposição para o trabalho que faltava em tantos outros rapazes da vila. O casamento foi abençoado na igreja matriz, numa cerimônia simples. E a festa foi um bolo com café servido no salão paroquial, para os amigos mais próximos e a vizinhança. A vida deles era construída dia após dia, com muito suor e parceria. Roberto trabalhava duro nas poucas obras da cidade, e Amélia continuava ajudando o pai na mercearia. O maior sonho de Amélia, seu desejo mais profundo, a oração que ela fazia toda noite antes de dormir, era ter a casa cheia de crianças, ouvir o barulho de risadas infantis correndo pelo quintal. Mas o destino, implacável, parecia ter outros planos para ela. Primeiro ano de casamento foi de expectativa e esperança, mas a gravidez tão sonhada não veio. No segundo ano, a esperança começou a dar lugar a uma ansiedade silenciosa. Amélia começou a fazer novenas para todas as santas, promessas, simpatias que as vizinhas ensinavam. Visitou o único médico da cidade vizinha, um homem velho, que apenas lhe disse para ter paciência e treinar mais. No terceiro ano de casamento, ela finalmente engravidou, e a felicidade do casal era palpável, quase podia ser tocada. Roberto, com um sorriso que raramente mostrava, começou a construir um berço de madeira maciça, trabalhando nele toda a noite depois do jantar. Mas aos 4 meses de gestação, numa tarde em que Amélia fez mais esforço do que devia na mercearia, descarregando um caixote pesado, ela sentiu uma dor aguda, um golpe em seu ventre, e perdeu o bebê. A dor do luto foi imensa, um buraco escuro que se abriu no peito de Amélia. Roberto, sofrendo em silêncio, guardou o berço inacabado no depósito. Eles tentaram de novo. Precisavam tentar. 1 ano depois,
outra gravidez, e desta vez, outra perda. Agora mais tardia, aos 6 meses. Amélia entrou em uma depressão profunda. Um estado de apatia, onde passava os dias olhando pela janela, sem ver nada. Roberto, desesperado para ver a esposa sorrir novamente, tentava animá-la. Trazia flores do campo, mas a casa havia ficado cinzenta, silenciosa. A terceira tentativa, 2 anos mais tarde, foi a mais devastadora de todas, terminando em uma gravidez ectópica que quase tirou a vida de Amélia. Ela precisou ser levada às pressas para a capital, passou por uma cirurgia de emergência, e o médico foi categórico ao remover uma de suas trompas. O veredito foi final, frio como um bisturi. Ela jamais poderia gerar um filho biológico. A dor de Amélia era constante, uma companheira diária. Ela via as outras mulheres da vila com seus filhos correndo na praça. Ouvia os choros de bebê nas casas vizinhas e sentia uma pontada de inveja, que logo se transformava em culpa e em uma tristeza amarga. Roberto, sempre dedicado e companheiro, dizia que o amor deles bastava, que eles eram uma família completa de 2. Mas Amélia sentia o vazio. A casa silenciosa demais. O berço inacabado no depósito era uma lembrança constante de seu fracasso. Até que, numa noite que mudaria suas vidas para sempre, o destino resolveu intervir. Era uma noite de terça-feira, no ano de 1978. Uma tempestade bíblica caía sobre Vila Esperança, daquelas que pareciam que o mundo ia acabar em água. Relâmpagos cortavam o céu escuro e o vento uivava como um lobo, fazendo as janelas de madeira da casa simples de Amélia e Roberto tremerem em seus batentes. Eles já estavam deitados, tentando dormir apesar do barulho ensurdecedor da chuva no telhado de zinco, quando Amélia ouviu algo, um som agudo, quase abafado pelo temporal. "Roberto, você ouviu isso?" ela perguntou, já sentando-se na cama. Roberto, já sonolento, resmungou que era só o vento, ou talvez o gato da vizinha no telhado. Mas o som veio de novo, mais claro, inconfundível. Era um choro de bebê. Amélia pulou da cama, o coração disparado, batendo descontrolado contra suas costelas. Correu para a porta da frente, descalça no piso frio, abriu a tranca com as mãos trêmulas e olhou para a pequena varanda. Lá, num canto protegido da chuva direta, mas ainda assim úmido, estava um cesto de vime simples. Dentro do cesto, enrolado em panos finos e já encharcados, estava um bebê recém-nascido, o rostinho vermelho contraído de choro e de frio. Amélia soltou um grito abafado, levando a mão à boca. Roberto veio correndo, assustado. Ela pegou o bebê nos braços, uma criaturinha minúscula e frágil, gelada. Havia um bilhete preso ao pano com um alfinete de segurança, a tinta da caneta borrada pela chuva, mas ainda legível. "Cuidem dele." "Por amor de Deus, não posso." "O nome dele é Ricardo." Amélia olhou para Roberto, os olhos brilhando com lágrimas que não eram de tristeza, mas de algo que ela não sentia há anos. Uma mistura de choque e êxtase. "Roberto, é um milagre. É um milagre. Deus ouviu minhas preces." Ela sussurrou, apertando o bebê contra o peito, tentando aquecê-lo. Roberto estava chocado. Olhava para a rua escura e deserta, varrida pela chuva, procurando quem teria feito aquilo. Era um crime abandonar uma criança daquela forma. Era uma crueldade. "Amélia, nós precisamos chamar a polícia, o juiz, o conselho," ele disse, a voz grave, preocupada com a legalidade da situação. Mas Amélia se virou para ele com uma ferocidade que Roberto nunca tinha visto. "Não, Roberto, de jeito nenhum. Se chamarmos, eles o levarão para um orfanato na capital. Ele vai se perder. Vai ser só mais um número. Nós o encontramos. Ele é nosso.
é um presente de Deus. A luta moral foi intensa naquele momento. Roberto era um homem da lei, um homem correto, mas a visão de Amélia, que parecia ter voltado à vida naquele instante, o rosto transformado, aquecendo o bebê, cantando uma canção de ninar improvisada, quebrou sua resistência. Eles sabiam que era arriscado, sabiam que poderiam ter problemas, mas o amor falou mais alto que a razão. Eles fecharam a porta, trancaram o mundo lá fora, secaram o bebê, o alimentaram com leite morno de vaca, que Amélia conseguiu esquentar no fogão a lenha. Colocaram o menino para dormir entre eles, na cama de casal, aquecido e seguro. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, Amélia finalmente sentiu que sua vida estava completa. Nos dias seguintes, o casal viveu sob uma tensão constante. Qualquer batida na porta fazia Amélia pular. Roberto, vendo que não havia como convencer a esposa do contrário, decidiu assumir o risco. Ele foi até a cidade vizinha, sacou todas as economias que guardavam e procurou um advogado antigo, conhecido por resolver problemas de forma discreta. Ele não contou toda a verdade. Inventou uma história confusa sobre uma parente distante do interior que havia falecido no parto, uma moça solteira, sem ninguém. A burocracia da época era falha, e com o dinheiro certo nos lugares certos, a história colou. Ricardo foi registrado como filho legítimo de Amélia e Roberto. A partir daquele dia, Amélia se dedicou àquele menino como uma leoa cuida de seu filhote. Ela não dormia, passava noites em claro, velando o sono do bebê, com medo de que ele desaparecesse como havia aparecido. Todo o amor que estava represado em seu peito, toda a frustração de suas perdas, foi derramado sobre Ricardo de forma avassaladora. Roberto se tornou um pai orgulhoso. Trabalhava em dobro, fazendo horas extras, para garantir que nada faltasse ao menino. Ricardo cresceu sendo o centro absoluto do universo de Amélia. Ela fazia todas as suas vontades, o protegia de qualquer ralado, de qualquer briga na escola, de qualquer frustração. Meu filho é um príncipe, ele não pode se machucar, ela dizia, orgulhosa, para as vizinhas, que às vezes cochichavam entre si sobre o quão mimado e arrogante o menino estava se tornando. Roberto, com seu bom senso, tentava ser mais firme. Dizia, Amélia, você está estragando o menino. Ele precisa aprender o que é não. Ele precisa levar uns tapas da vida. Mas Amélia não ouvia. Ela tinha um medo irracional de que se fosse dura com ele, o destino poderia tirá-lo dela, assim como tirou suas outras gestações. Ricardo cresceu sabendo que bastava chorar, fazer birra ou manipular a mãe com culpa para conseguir exatamente o que queria. Ele era um menino bonito. Herdara traços finos, era inteligente na escola, mas desenvolveu um traço de egoísmo e arrogância que começou a se formar cedo, como uma erva daninha no jardim. O tempo passou rápido, como costuma passar quando se tem um foco. A pequena Vila Esperança cresceu um pouco, ganhou asfalto em algumas ruas principais, e a fábrica de tecidos se modernizou. Ricardo se tornou um jovem. Amélia e Roberto, já envelhecendo, com os cabelos grisalhos e as costas curvadas pelo trabalho, fizeram o sacrifício supremo. Venderam a parte de Amélia na mercearia, após a morte de seu Afonso, e pegaram todo o dinheiro que juntaram a vida inteira debaixo do colchão para pagar a faculdade de Ricardo na capital. Eles queriam que o filho fosse alguém, um doutor, um gerente, algo que eles nunca puderam ser. Ricardo foi estudar administração. Nos primeiros meses, ele ligava toda semana. Pedia dinheiro para os livros, para o aluguel, para as roupas. Amélia mandava tudo, tirando da própria boca. Depois, as ligações rarearam.
Ele vinha nas férias, mas parecia distante. Tratava os pais com certa vergonha, como se fossem caipiras ignorantes. Corrigia o português de Amélia na frente dos outros. Foi na faculdade que ele conheceu Marta. Marta era de uma família da capital, ambiciosa, fria e extremamente calculista. Ela viu em Ricardo um rapaz bonito, mas fraco de caráter, uma massa de manobra perfeita para seus planos. Eles se casaram logo que se formaram, numa cerimônia luxuosa na capital, para a qual Amélia e Roberto mal foram notados. Sentiram-se deslocados no meio de tanto luxo, com suas roupas simples, e Marta fez questão de apresentá-los como parentes distantes do interior. Marta não gostou dos sogros desde o primeiro segundo. Achava Amélia simplória demais, Roberto um pedreiro ignorante. O casal voltou para a Vila Esperança, para o desespero de Marta. Mas Ricardo havia recebido uma proposta irrecusável para gerenciar a velha fábrica de tecidos, que havia sido comprada por um grande grupo empresarial. O verdadeiro inferno de Amélia, no entanto, começou no dia em que Roberto faleceu. Foi repentino. Um ataque cardíaco fulminante enquanto ele trabalhava numa obra, no ano de 2015. Amélia ficou devastada. Perdeu seu chão, seu companheiro, seu protetor. No enterro, Ricardo, agora sob total influência de Marta, fez o papel de filho dedicado e ofereceu que a mãe fosse morar com eles na casa grande que compraram no bairro nobre da cidade. Amélia, em meio à sua dor e solidão, aceitou, achando que seria cuidada, que finalmente viveria cercada do filho e dos netos que haviam nascido. Foi seu erro fatal. A casa que Roberto construiu com as próprias mãos, onde Amélia viveu seus dias mais felizes, foi vendida rapidamente, e o dinheiro, Ricardo disse que administraria para a mãe. Assim que Amélia cruzou a porta da casa do filho, ela deixou de ser a mãe para se tornar um fardo, uma empregada sem salário. Marta a tratava com desprezo aberto. Não sente nesse sofá de linho branco, mãe. A senhora vai sujar. Não fale com minhas visitas. A senhora não entende nossos assuntos de negócios. A comida da senhora é no quartinho dos fundos. Ricardo via, ouvia, mas se omitia. Ele estava ocupado demais tentando impressionar a esposa e os novos amigos ricos da diretoria da fábrica. Tinha vergonha da mãe simples. Amélia começou a murchar, a se apagar. A única alegria de Amélia, a única centelha de vida, veio de forma inesperada. Numa tarde chuvosa, ela encontrou um filhote de cachorro abandonado perto do portão. Magro, tremendo de frio e fome. Era um vira-lata pequeno, de pelos cor de caramelo. Ela o escondeu debaixo do casaco e o levou para o quartinho dos fundos, onde ela dormia. Marta descobriu no dia seguinte e fez um escândalo. Um cachorro pulguento dentro da minha casa impecável, de jeito nenhum. Põe esse bicho nojento na rua agora. Amélia, pela primeira vez em anos, pela primeira vez desde que Roberto morreu, bateu o pé. Com uma voz trêmula, mas firme, ela disse: "Ele fica. Se ele sair, eu saio junto." Com medo do que os vizinhos e a sociedade diriam, se ela expulsasse a sogra viúva logo após o luto, cedeu, mas com um ódio que ela não disfarçou. "Então ele fica trancado nesse quarto imundo com você." Amélia o chamou de Pipoca. Aquele cachorro se tornou a única fonte de afeto de Amélia naquela casa fria. Ele dormia aos seus pés, a seguia para todo lado quando Marta não estava, e latia, rosnando, para Marta sempre que ela levantava a voz ou humilhava a idosa. A situação chegou ao limite. Ricardo e Marta planejavam dar uma grande festa em casa, para a alta sociedade da região.
um evento para afirmar a posição de Ricardo como o novo homem poderoso da cidade. Marta decretou que Amélia e o cachorro deveriam ficar trancados no quartinho dos fundos, sem fazer um único barulho. Não quero que seus amigos vejam essa velha decrépita e esse cachorro fedido, Ricardo. Tenha modos, ela disse ao marido. Amélia ouviu tudo do corredor. Durante a festa, com a música alta e as risadas falsas, Pipoca, sentindo a angústia e a humilhação da dona, começou a latir sem parar, um latido insistente. Um dos convidados importantes, o investidor que Ricardo estava tentando bajular, perguntou que barulho irritante era aquele. Marta, humilhada na frente de suas amigas, ficou vermelha de raiva. No dia seguinte, a decisão estava tomada. Ricardo, é simples. Ou aquela velha e o cachorro dela saem desta casa hoje, ou eu saio. E levo as crianças, e você nunca mais as vê. Marta ameaçou, sabendo exatamente onde atingir o marido. Ricardo, fraco, covarde, um homem que nunca aprendeu a ter coluna, escolheu a esposa. Ele foi até o quarto da mãe. Mãe, a senhora vai ter que ir para um asilo. Já vimos o lugar. É melhor para a senhora. Terá gente da sua idade. Amélia sentiu o mundo desabar. O ar lhe faltou. Um asilo? Meu filho, depois de tudo o que eu fiz por você. Você tá me descartando? Não. Discuta, mãe. É o melhor para todo mundo. Marta já arrumou suas coisas. Foi então que chegamos àquela cena terrível. Amélia, não aceitando, agarrada ao batente da porta, sendo empurrada. Marta não quis nem esperar a vaga no asilo, que na verdade eles nem tinham procurado. Ela a queria fora, agora. Asilo é muito bom para você. Vá pra rua, é o que você merece. Marta cuspiu as palavras, enquanto Ricardo, seu filho amado, o bebê que ela salvou da tempestade, assistiu a tudo da sala de estar, bebendo uma xícara de café, sem mover um único músculo para defender a mulher que lhe deu a vida. A porta bateu. Amélia estava na rua, na escuridão que chegava, com Pipoca em seus braços, e o som da tranca selando seu destino. Amélia ficou parada na calçada de pedra, por um tempo que pareceu uma eternidade, o frio da noite penetrando seu casaco de malha e chegando até os ossos. Pipoca ganhia baixinho em seus braços, tremendo. As luzes da casa que um dia foi seu lar brilhavam quentes lá dentro, mas a porta estava irrevogavelmente fechada, uma barreira de madeira e ódio. Ela olhou para um lado, para o outro. As ruas de Vila Esperança, agora maiores, com carros que ela não reconhecia, eram estranhas e ameaçadoras. Ela não tinha para onde ir. As poucas amigas que tinha da época da igreja já haviam falecido ou estavam também em asilos, ou doentes demais. Os vizinhos, que antes a cumprimentavam, agora fechavam as cortinas. Eles viram a cena, ouviram os gritos, mas tinham medo de se envolverem com a família de Ricardo, o gerente poderoso da fábrica, o homem que dava e tirava empregos na cidade. A humilhação era pública, sentida em cada olhar desviado. Ela tentou andar, as pernas tremendo, enfraquecidas pela idade e pelo choque. Arrastou as malas pesadas de papelão por alguns metros, o esforço fazendo seu peito doer. Finalmente, chegou à praça central. Agora deserta sob a luz fria dos postes. Sentou-se no banco de concreto gelado, debaixo de uma árvore grande e escura. O sereno começou a cair, uma névoa fina e úmida. Ela abraçou Pipoca com força, tentando se aquecer, tentando buscar no pequeno animal o calor humano que lhe fora negado. As lágrimas haviam secado em seu rosto enrugado, deixando rastros de sal. E agora, meu Deus, o que fizemos para merecer isso? Ela sussurrou para o cachorro, que lambeu sua mão como se entendesse sua dor. Ela passou a noite ali, encolhida, tremendo de frio e de dor moral, a dor da ingratidão, que é a mais cortante de todas as facas,
pois vem de quem mais amamos. O dia amanheceu cinzento, um sol fraco lutando para aparecer entre as nuvens. Amélia não tinha comido nada desde o almoço do dia anterior. Estava fraca, a cabeça zonza. Pipoca estava inquieto, com fome e sede. Ela abriu uma das malas, remexeu em suas poucas roupas velhas e pegou um xale de lã que Roberto lhe dera muitos anos atrás. Ela o dividiu com o cachorro, enrolando-o. Foi então, no início daquela manhã, que um carro preto, luxuoso, um modelo que raramente se via na cidade, parou na rua em frente à praça. O carro parecia deslocado naquele cenário. O vidro escuro baixou lentamente. Lá dentro, um homem de terno escuro, com cabelos grisalhos, penteados para trás, e um rosto sério, olhava para ela com uma intensidade curiosa. O homem se chamava Heitor. Heitor era um empresário poderoso da capital, dono do grupo de investimento que havia comprado a fábrica de tecidos. Ele estava na cidade, de surpresa, justamente para inspecionar a fábrica que, segundo os relatórios, estava com problemas financeiros graves, apesar dos relatórios otimistas do gerente Ricardo. Heitor era um homem que vencera na vida pelo próprio esforço, mas que tivera um começo de vida miserável, tendo crescido em um orfanato. Ele desceu do carro, o motorista abrindo a porta prontamente. Ele se aproximou de Amélia com cautela, para não assustá-la. Minha senhora, com licença. Está tudo bem? A senhora passou a noite aqui nesse banco. Amélia, com vergonha de sua situação, tentou se ajeitar, alisando o casaco. Estou bem, meu filho. Estou só esperando o ônibus para a casa da minha irmã. Ela mentiu, a voz fraca. Heitor olhou para as malas jogadas no chão, para o cachorro tremendo, para os olhos vermelhos e inchados da idosa. Ele sabia que não era verdade. Minha senhora, me perdoe, mas não há ônibus nesta praça. Onde está sua família? Ao ouvir a palavra família, Amélia desabou. O controle que ela tentou manter se quebrou, e ela começou a chorar convulsivamente, contando a história toda, entre soluços, sobre como foi expulsa da própria casa pelo filho que criou e pela nora gananciosa. Heitor ouviu tudo em silêncio absoluto, o rosto endurecendo, os olhos fixos na idosa. Havia algo na história de Amélia, na forma como ela falava do filho que encontrou no cesto, que tocou o empresário de uma forma profunda e pessoal. Heitor fez um sinal ao motorista. Antônio, vá até a padaria e traga café quente, pão, queijo e algo para o cachorro. Rápido! Ele se voltou para Amélia. Senhora, Amélia, eu estou hospedado no único hotel decente desta cidade. Venha comigo. A senhora não pode ficar aqui nem mais um minuto. Amélia hesitou, desconfiada, com medo, mas a fome, o frio e a gentileza inesperada daquele homem falaram mais alto. Ela aceitou. Heitor a instalou no melhor quarto do hotel, para o espanto dos funcionários da recepção, que olhavam torto para a idosa de roupa simples, cheirando a sereno, e seu cachorro vira-lata. Ela é minha convidada pessoal. Tratem-na com o máximo respeito. Tragam toalhas limpas e o que mais ela precisar. Heitor ordenou, com uma voz que não admitia réplica. Enquanto Amélia tomava o primeiro banho quente em meses, Heitor foi para seu próprio quarto e fez algumas ligações. Ele estava na cidade para uma auditoria na fábrica, suspeitando de má gestão. Agora, ele tinha um motivo pessoal. Ele ligou para seu chefe de segurança e para seu contador-chefe na capital. Estou antecipando a auditoria. Quero vocês dois aqui hoje. Investiguem o gerente, Ricardo. Quero saber tudo sobre ele. Contas bancárias, propriedades, vida pessoal e, principalmente, como ele trata os funcionários. A investigação foi rápida, silenciosa e brutal. Em menos de 24 horas,
A equipe de Heitor, que chegou de helicóptero, descobriu o que os relatórios locais escondiam. Ricardo não era apenas um filho ingrato. Ele era um gerente corrupto e um ladrão. Ele estava desviando o dinheiro da fábrica há meses, inflando notas fiscais, criando funcionários fantasmas e transferindo o dinheiro para contas em paraísos fiscais em nome de Marta. Ele estava se preparando para dar um golpe final, grande, e fugir do país com a esposa, deixando a fábrica falir e centenas de pais de família de Vila Esperança desempregados. A festa luxuosa da noite anterior tinha sido para impressionar investidores locais e envolvê-los em sua fraude, para tirar ainda mais dinheiro antes de desaparecer. O desprezo de Heitor por aquele homem só aumentava. Heitor foi ao quarto de Amélia. Ela estava sentada em uma poltrona confortável, vestindo um roupão que o hotel forneceu, mais limpa, mas ainda com o olhar perdido no vazio. Pipoca dormia aos seus pés, de barriga cheia. Dona Amélia, eu tenho más notícias sobre seu filho, ele disse, sentando-se à sua frente com gentileza. Ele contou em detalhes o que descobriu: os roubos, os planos de fuga, a falência iminente da fábrica. Amélia balançava a cabeça, não querendo acreditar. Não, não pode ser. Meu Ricardo não é um ladrão. Ele é um bom menino. Ele só se deixou levar pela mulher. Heitor suspirou com pesar. Dona Amélia, a senhora o protegeu a vida inteira. A senhora o salvou do abandono. Deu a ele todo o amor do mundo. Deu a ele educação. E ele retribuiu jogando a senhora na rua no frio e se tornando um criminoso que ia destruir a vida de centenas de famílias. A verdade, dura e fria, atingiu Amélia como um golpe físico. A ficha caiu. O menino que ela mimou tanto, que ela protegeu de todas as frustrações, não aprendeu a ter caráter, não aprendeu a ter empatia. Ele se tornou um homem sem escrúpulos. Heitor tinha uma escolha. Ele podia simplesmente chamar a Polícia Federal, entregar Ricardo e Marta, e mandá-los para a cadeia por anos. Seria o justo. Mas ele olhou para o rosto sofrido de Amélia e viu a dor daquela mãe, mesmo diante da traição. Ele decidiu fazer algo diferente, algo mais cirúrgico. Naquela tarde, Ricardo e Marta estavam em casa, brindando com champanhe o sucesso da festa e planejando os últimos detalhes da fuga, quando a campainha tocou. Era Heitor, ladeado por 2 seguranças enormes, com aparência de policiais. A arrogância de Ricardo sumiu instantaneamente quando viu quem era, o dono da empresa. Senhor Heitor, que surpresa, não o esperava. Ele gaguejou. Heitor entrou na casa, sem pedir licença, os olhos percorrendo o luxo comprado com dinheiro roubado. Marta, ele disse, olhando para a mulher com um desprezo gelado. Heitor sentou-se no sofá de linho branco que Marta não queria que Amélia sujasse. Ricardo, a auditoria terminou mais cedo. Eu sei do desvio. Eu sei das contas do exterior. Eu sei de tudo. A polícia estará aqui em 10 minutos. Ricardo ficou branco como papel. Marta começou a tremer, o rosto se contorcendo de pânico. Não, foi tudo ideia dele. Eu não sabia de nada. Eu juro. Ela começou a gaguejar, tentando salvar a própria pele. Traindo o marido no primeiro segundo de pressão. Patético, disse Heitor. Mas eu vim aqui por outro motivo antes de chamar as autoridades. A porta da frente se abriu novamente, por ordem de Heitor. E Dona Amélia entrou. Ela estava de banho tomado, com roupas novas e simples, que Heitor mandara comprar, e segurava pipoca no colo. Quando Ricardo viu a mãe, ele caiu de joelhos. Não por arrependimento, não por vergonha, mas por medo. Ele viu nela sua única salvação. Mãe, me ajuda? Diz a ele, mãe. Diz a ele que sou um bom filho.
Por favor, mãe, me salva. Ele se arrastou pelo chão, caro. Amélia olhou para o filho, o homem de 40 anos rastejando aos seus pés, o homem que ela criou. Depois, olhou para Marta, que a fuzilava com um ódio assassino, agora não mais pela velha, mas pela testemunha de sua ruína. Amélia respirou fundo, e a mulher frágil que foi expulsa na noite anterior havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher marcada pela dor, mas fortalecida pela justiça. Heitor, o que ele roubou, ele tem que pagar, ela disse, a voz firme, surpreendendo a si mesma. Heitor assentiu, satisfeito. Ele vai, mas ele não vai para a cadeia. Pelo menos, não ainda. Tenho uma proposta melhor. Heitor propôs o acordo, na verdade, uma sentença. Ricardo e Marta perderiam tudo, absolutamente tudo. A casa, o carro de luxo na garagem, as joias que Marta ostentava, as contas bancárias. Tudo seria liquidado imediatamente para cobrir parte do rombo gigantesco na fábrica. Ricardo seria demitido por justa causa e seu nome ficaria na lista negra do mercado empresarial para sempre. Eles teriam que sair da cidade, humilhados, apenas com a roupa do corpo. E a casa, disse Heitor. Esta casa, que foi comprada originalmente com o dinheiro da venda da casa do seu falecido pai, Roberto, e que foi reformada e mobiliada com dinheiro roubado da minha empresa, agora pertence, por direito, à sua mãe, Dona Amélia. Marta soltou um grito agudo, descontrolado, uma mistura de raiva e derrota. Você não pode fazer isso, seu velho maldito. Eu posso. E eu fiz. Ou é isso, ou a polícia leva vocês dois agora mesmo, por fraude, desvio e formação de quadrilha. A escolha é de vocês. Ricardo, chorando como a criança mimada que sempre foi, assinou os papéis de transferência de bens que o assistente de Heitor preparou ali mesmo. Marta, vendo que não tinha saída, subiu as escadas batendo os pés. Para arrastar suas malas, Amélia assistiu à cena, não com alegria, não com sentimento de vingança, mas com uma tristeza profunda, um luto pelo filho que ela perdeu há muito tempo. Ela viu Marta e Ricardo saindo pela mesma porta que a expulsaram, carregando suas malas caras, sendo observados pelos mesmos vizinhos que agora cochichavam e apontavam, testemunhando a queda do casal arrogante. Eles entraram num táxi comum e saíram da cidade, humilhados, e nunca mais foram vistos em Vila Esperança. Heitor se voltou para Amélia, que olhava a casa agora silenciosa. A casa é sua, Dona Amélia, e a auditoria revelou que seu filho desviou também todo o dinheiro da sua poupança, o dinheiro da venda da casa de Roberto. Eu fiz questão de restituir cada centavo, com juros, em uma nova conta em seu nome. Amélia chorou, mas desta vez de alívio, de exaustão. Eu não sei como agradecer, seu Heitor. O senhor é um anjo. Mas por que o senhor fez tudo isso por mim, uma estranha? Heitor olhou pela janela, para a praça onde a encontrara, a expressão séria suavizando. Há 50 anos, minha senhora, em 1978, minha mãe biológica, uma jovem estudante, desesperada e sem ter o que comer, me deixou na porta de uma casa numa cidadezinha como esta, enrolado em panos, rezando para que alguém bom me encontrasse. O nome que ela me deu era Ricardo. Amélia levou a mão à boca, o choque percorrendo seu corpo. Heitor continuou. Eu não fui encontrado por um casal amoroso. Fui levado pela chuva para perto de uma vala, encontrado por um gari e levado para um orfanato na capital. Tive uma vida dura, muito dura, mas venci. Passei anos procurando minha mãe biológica, mas ela faleceu antes que eu a encontrasse.
Eu nunca soube se ela me deixou na porta de alguém, se alguém me rejeitou, ou se simplesmente me deixou na rua. Mas hoje, vendo o que a senhora fez por um bebê abandonado, um bebê chamado Ricardo, naquele mesmo ano, sinto que de alguma forma estou pagando a dívida que o mundo tinha com a senhora. A senhora é a mãe que eu gostaria de ter tido. A vida de Dona Amélia mudou completamente da água para o vinho. Ela continuou morando em sua casa, agora em paz, livre da opressão. Pipoca corria livre pelo jardim, não mais confinado a um quarto. Heitor se tornou um amigo, quase um filho, ligando toda semana para saber se ela precisava de algo. Amélia, com o dinheiro que recebeu e com a ajuda de Heitor, transformou parte da casa em um pequeno abrigo para cães abandonados, honrando Pipoca, que foi seu único amigo no momento mais sombrio de sua vida. Ela voltou a ser a Amélia da mercearia, ajudando a comunidade, doando para a igreja. Mas desta vez, com a sabedoria de quem conheceu a face mais feia da ingratidão. A fábrica foi salva. Heitor assumiu a gestão temporária. Demitiu os aliados de Ricardo e promoveu funcionários antigos e honestos, e a cidade respirou aliviada. A lição desta história é profunda e clara como cristal. A ingratidão é uma serpente que muitas vezes criamos dentro de nossa própria casa, alimentada pelo nosso amor cego. Quem cospe no prato que comeu, um dia sentirá fome e não terá o que comer. Amélia deu a Ricardo um amor sem limites, mas esqueceu de lhe dar o limite. Ela o protegeu do mundo, mas não o ensinou a ser um homem de caráter. E o resultado foi um filho fraco, corrupto e cruel, que foi facilmente manipulado pela ganância de Marta. Mas o destino, meus amigos, o destino escreve certo por linhas tortas. O mesmo empresário que Ricardo tentava enganar era, de certa forma, um espelho do seu próprio passado. O passado que Amélia salvou com seu amor. A justiça tardou, mas não falhou. Ela veio não como um raio, mas como uma auditoria silenciosa e implacável, e colocou tudo em seu devido lugar. E você? O que faria no lugar de Amélia? Você acha que ela foi culpada por mimar demais o filho? Você teria perdoado o Ricardo no final se ele pedisse? E o que você acha da atitude de Heitor, o empresário? Foi justiça? Foi vingança? Ou foi apenas o destino fechando um ciclo? Pense bem em como você trata seus pais. Pense bem no valor da gratidão. A vida é uma roda gigante e o banco em que você senta confortavelmente na subida pode ser o mesmo que você ocupa, desamparado, na descida. O abandono de hoje pode ser a sua solidão de amanhã. Se esta história tocou seu coração, se você acredita na lei do retorno e na justiça divina, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com todas as pessoas que precisam lembrar o verdadeiro valor da gratidão e do respeito aos pais. Deixe seu comentário. Queremos saber sua opinião. Até a próxima história.